Sim, estou vivo. Estou. Uma coisa eu falo, mano. Depois de hoje eu já tinha um pouco dessa certeza do coração, eu não morro. Tem aquele jogo aquela disputa na Bomboneira. Não sei se o espírito do Cássio ou fosse o do Santos que, que fez a gente passar porque a gente passou hoje. Cara, realmente, se eu conheço ser eliminado, o SBT ia ter problemas na grade pra achar um jogo pra transmitir na próxima fase da Sul-Americana. Então acho que o homem lá em cima falou: não, o Corinthians precisa passar. E outra coisa que eu queria falar: se inscreve no canal, deixa seu like. O pessoal vê meu vídeo, gosta, mas não dá like, não se inscreve. Pô. Obrigado, Flamengo. União Flaríntias, eterno. A gente teve um goleiro sacana, como o Carlos Miguel, que é reserva do Nottingham Forest, e vai afundar na reserva lá. E nos entregaram um melhor, que vai para a seleção brasileira antes dele. Quase de graça. Obrigado mesmo, Flamengo. Ó, no fundo do coração. O Flamengo também nos deu Marcelinho Carioca praticamente de graça também. Flamengo, pô, a gente vai te amar sempre, cara. Nossa eterna gratidão, né? Vocês nos deram há 30 anos atrás Marcelinho Carioca e 30 anos depois vocês nos dão Hugo Souza. Que coisa. Sobre o jogo, você pode falar que, mas o Corinthians foi mal. Não. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians teve um apagão estranho, mas 70% do jogo o Corinthians jogou bola, jogou muito bem. O primeiro tempo do Corinthians, como eu falei, o Corinthians tem muita dificuldade de finalizar. E quando você não consegue fazer gol, você corre esse risco de tomar gols no acaso. Isso acontece. Primeiro tempo era para o Corinthians sair com 3-0 no placar. De novo, igual no jogo da semana passada. Sabe? Mas o time tem muito pouca qualidade na finalização. E aí a dupla de meias, que para mim tem que jogar juntos, que é o Garro e o Coronado, resolveram no primeiro tempo. Uma bola cruzada, o Coronado dominou, viu o Garro chegando, o chute, o desvio, 1-0 para o Corinthians. Corinthians tranquilo até então, mas o Corinthians não matou. Teve chances de matar. E aí é aquela, né? Se não mata o adversário, é problema. É problema, é problema. E começa o segundo tempo, o Corinthians nem faz alterações, o Ramon nem faz alterações, ele continua com o mesmo time. O Corinthians dá uma recuada normal, mas o Bragantino não assusta. Você entendeu? O Bragantino tenta a partida, mas não sabia mais ou menos o que fazer. Só que aí o Corinthians tem um apagão, acho que dos 20 e poucos minutos. Agora, putz, eu não sou igual o Kaká Catalão que fica anotando o tempo. O Corinthians tem um apagão. O Hugo faz um milagre. Só que esse aí seria um gol espírita, igual eles fizeram lá com a Elinho aquela vez. O jogador do Bragantino dá uma puxeta e o Hugo faz um milagre. Hugo. Caramba, velho. Qual foi a última atuação nota 10 de um goleiro que você viu do Corinthians sem ser o Cássio, velho? Fazia tempo, hein? O Hugo faz um milagre numa puxeta, não sei de quem, do jogador do Bragantino. Ele faz uma defesa assim fantástica. Logo depois, uma cobrança de escanteio, agora não sei se isso aconteceu antes ou depois do primeiro gol. Cabeçada do jogador do Bragantino, mais uma defesaça do Hugo. E aí o jogador do Corinthians, acho que foi o Charles, afasta a bola. Bela partida do Charles, fora a exição, machucado. Tá? Muito bem no jogo, Charles. E aí o Corinthians deu um apagão. E aí o Corinthians leva um gol muito parecido com aquele que a gente levou contra a América de Natal. Muito parecido. A bola vadia, né? Cobrança de lateral. A zaga afasta mal, o Sacha, que é um baita atacante, bate de primeira e empata o jogo. E aí dá um apagão, dá um medo. A gente fala, caramba, o que está acontecendo? E tipo, uns 3 minutos depois, cobrança de escanteio pro Bragantino na pequena área, ninguém sobe. E o Corinthians toma o segundo gol logo depois. Eu acho que essa cabeçada que o Hugo pegou foi depois do primeiro gol, tá? Eu já não tô nem. Naquele momento a gente falou, caramba, o Corinthians vai desabar. Tá desmoronando da nossa frente. Mas não. O Corinthians botou a cabeça para cima. O Bragantino recuou de vez.
o Bragantino quis os pênaltis, e quando o time quer os pênaltis, ele merece perder nos pênaltis. Porque depois do segundo gol, eu falei, nossa, agora a gente vai sofrer até o final do jogo. Não, o Corinthians acalmou, aí o Ramon fez as alterações dele, eu não gostei, ele botou o Pedro Henrique de centroavante, não gosto do Pedro Henrique nessa função. O Pedro Henrique bateu bem o pênalti dele, mas não gosto. Duas bolas que ele deu na área, que um pivô talvez teria feito algo melhor, ele não conseguiu dar muita sequência. E aí ele coloca o Bidon, ele tira o Fagner, ele põe o Mateuzinho. Engraçado, não tinha o Fagner hoje para bater pênalti, mas tinha quem o representasse. E aí no finalzinho do jogo, putz, isso eu fiquei com dó, cara. No final do jogo, já quase nos acréscimos, sabe, ia ser aquela apoteose, cara. A bola dentro da área, acho que foi uma bola do Mateuzinho, o André Ramalho vai pro ataque. André Ramalho, outro zagueiro que tem tudo para se tornar ídolo do Corinthians. Por isso que o Corinthians precisa de um título, cara. Porque alguns casos merecem ser coroados. Garro, André Ramalho, Hugo agora. Esses caras precisam ser campeões com o Corinthians e serem coroados com isso. O André Ramalho domina a bola no peito, estilo Zidane, cara. Tipo, acho que foi o Zidane. Teve um cara que eu vi que fez um gol parecido. Ele domina no peito e mete um voleio maravilhoso, cara. E o goleiro do Bragantino faz talvez a única grande defesa dele no jogo. Ia ser apoteótico, ia ser maravilhoso. E aí o André Ramalho de quase herói vai para quase vilão e no fim acaba se salvando. Aí o Corinthians tem mais uma oportunidade e o Corinthians vai para cima do Bragantino no final do jogo, amassa, mas não consegue fazer o gol. E aí o jogo é para os pênaltis. Diferentemente do jogo contra o Grêmio, parece que dessa vez o Corinthians não estava tão treinado assim para os pênaltis, que talvez não tivesse preparado tanto para os pênaltis. O primeiro pênalti do Sacha, a bola bate na unha do Hugo. Ele não pega por muito pouco. Era pra ter sido 4. Podia ter sido 4, apesar que se ele pega o primeiro não teria nem ido pra alternado, né? E parece que estava reservado para ser assim, né? E aí o Corinthians faz o primeiro com o Garro. Aí no segundo o Bragantino, o Hugo não sai nem na foto. E aí vem o André Ramalho, aquele que quase decidiu com um golaço. Chutou igual o Edenilson, cara. E a gente esperando a defesa do Hugo, ela não vinha. E aí os batedores do Corinthians seguiam acertando. O Bidu acerta, o Wesley acerta. E não vinha a defesa do Hugo. A última penalidade, assim como o Benedetto, lá na Bombonera. Última penalidade. Se o Bragantino faz, acabou. Se fosse um jogo de vôlei, você imagina você ter 2 match points, não matar o jogo, tomar a virada e perder. Foi mais ou menos isso. Era o Bragantino fazer e ir pro abraço. Última penalidade. Hugo. Vamos pra alternada. Eu berrando tudo. Só uma curiosidade. Minha mãe zicou muito ao contrário. Até o Hugo pegar o primeiro pênalti, ela falou assim: esse goleiro não tá com nada. Saudade do Cássio. Foi ela falar isso, o Hugo pegou 3 pênaltis seguidos. Eu não lembro de uma disputa de pênalti que um goleiro do Corinthians tenha pego 3. O Cássio mesmo nunca pegou 3 na mesma disputa. Aí o Hugo pega o primeiro. Aí vamos pra alternada. Aí vai bater o Rian. Se essa insistência dos caras em querer cobrar alto. O goleiro do Bragantino não é pegador de pênalti. É um goleiro que dá o canto. Você não precisa dar uma bica no alto, cara. Não precisa, só desloca ele, cara. Sabe? Não é um goleiro bom. E não é um goleiro de pênaltis, cara. E, de novo, vimos novamente na mesma situação. Eu falei, putz, comemorei tanto a defesa do Hugo pra tudo ir pro saco. Aí mais uma cobrança, Hugo novamente. Eu falei, não, é nosso. Não tem como, é nosso. É nosso. Naquele momento eu falei, acabou, é nosso. Aí vai o Gustavo Henrique, zagueirão, caneludo. Bate bem o pênalti dele, né? Como eu falei, as bolas que foram no gol, teve uma só que foi a do Wesley que passou por baixo do goleiro do Bragantino. Todas as outras, o goleiro do Bragantino nem fez sinal de defesa. E aí se virou. Aí o Corinthians era só o Hugo pegar com ele se classificava. E aí o Hugo tinha pego 2 bolas no canto direito. O jogador do Bragantino falou, vou bater no esquerdo, né? O Hugo olhou, anteviu
e fez a terceira defesa e jogou o Corinthians na próxima fase. Cara, se o jogo termina 1-0 pro Corinthians, vamos falar sério, é óbvio que passar por isso é um estresse, passar por isso mas Corinthians é diferente, cara. Corinthians é uma coisa é uma coisa que não dá para explicar. O Corinthians é diferente. Se eu soubesse o final da história, eu não teria mudado o roteiro. Se o jogo termina 1-0 pro Corinthians e o Corinthians classifica de forma tranquila, nós Corinthians agora seria, pô, classificamos, mas aí, Sul-Americana, como vai fazer com o elenco, que não sei o que, tal. Cara, o Corinthians se classifica desse jeito, isso é o Corinthians. Esse é o Corinthians. É óbvio que, pô, você ter um pênalti pro adversário que é match point é muito ruim, cara. Porque na maioria das vezes o cara faz e acabou. E o Corinthians salvou 2. Também não lembro em disputa de pênalti do Corinthians salvar 2 match points. Não lembro. Do Corinthians salvar 2 pênaltis que não poderiam entrar. Também não lembro disso. E também não lembro, como eu falei, de um goleiro pegar 3 pênaltis na mesma disputa. O Cássio eu sei que não pegou. O Walter pegou 2 também, uma vez contra o Grêmio, mesmo sendo eliminado. 3 eu não consigo lembrar aqui na minha cabeça. Não sei nem quem foi o último, teria que buscar na história quem foi o último goleiro a defender 3 pênaltis numa disputa de pênaltis do Corinthians, porque eu não consigo lembrar literalmente. Não sei se foi o Ronaldo Giovanelli, não sei. Eu não consigo lembrar, mas o Hugo, tipo, em 2 meses de Corinthians tem 4 pênaltis defendidos já. Disputas de pênaltis foram 4 e 7 hoje, né? 11 pênaltis cobrados contra ele, pegou 4. Quase a metade. E o Corinthians na próxima fase da Sul-Americana. O dia até começou legal, veio o Juventude como adversário. Eu não vou menosprezar o Juventude, porque eu sei que o Corinthians vai ter um parto para avançar. E não seria nada improvável, como foi o América no passado, o Corinthians avançar do Juventude nos pênaltis também. Mas dos adversários que poderiam vir pela situação que o Corinthians está no brasileiro, é o adversário mais viável. O Corinthians pega um adversário muito forte agora, o Corinthians teria que focar demais no brasileiro, e aí ia ter que desprezar a Copa do Brasil, não tem jeito. Quando você pega um Flamengo agora, como que você vai bater um mata-mata de igual para igual com o Flamengo, estando na zona de rebaixamento? É muito complicado. Então o Juventude, quando fizer um bom jogo em Caxias, vai dar para dosar um pouco o elenco e focar no brasileiro. E se passa do Juventude, é só em outubro a semifinal da Copa do Brasil. E aí o Corinthians tem 2 meses para sair dessa situação. E o Corinthians não joga um futebol de time rebaixado. Isso eu tô falando há muito tempo. Entendeu? A derrota hoje que levou para os pênaltis foi um acaso. Foi um apagão que o time teve. Entendeu? 2 bolas paradas. Foi uma coisa... Acontece. Mas o Corinthians não jogou mal hoje. O Corinthians não fez um jogo ruim hoje. Não fez um jogo ruim. E sabe, parece que a nossa estrela está brilhando. Então, é isso. Ano passado foram 3 decisões por pênaltis da Copa do Brasil que a gente avançou. Esse ano já teve uma. E mais essa. São 5 disputas de pênaltis seguidas que o Corinthians avança. Então, isso é cascudo. Isso joga muito. E com um goleiro que pegou 3, a moral vai lá em cima. Só espero que esse ânimo entre em campo no Castelão no domingo, que provavelmente também será o palco do próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana. Porque o Fortaleza, a não ser que o Fortaleza despreze a Sul-Americana para focar no brasileiro. Mas o Fortaleza para mim é melhor que o Rosário Central, então tem grande chance do próximo jogo do Corinthians na Sul-América também ser o Fortaleza no Castelão, né? O brasileiro é lá, e o próximo jogo da Sul-América também ser contra o Fortaleza no Castelão. Coincidentemente o lugar que a gente foi eliminado ano passado. Então, o Corinthians avança, ganha um dinheiro, ganha uma moral altíssima, vai ter reforços, né? Durante o jogo, o início do jogo, o Corinthians anunciou o acordo com o zagueiro Luizão, em São Paulo. Eu confesso que eu vi muito pouco do Luizão no São Paulo. O São Paulino pode falar um pouco mais. Sei que os São Paulinos estão bravos com esse acerto, porque eles gostavam do jogador, mas eu confesso que vi muito pouco.
Quando eu vi de cara, eu nem sabia quem era. Depois fui ver que era um zagueiro que jogava até o ano passado no São Paulo e saiu para jogar no West Ham, só que nem pro time principal do West Ham foi. Então ele vai ser emprestado pro Corinthians por um ano, podendo ser comprado depois. E com a chegada do Luizão, talvez abandonar o sistema de três zagueiros por esse motivo. Com o sistema de três zagueiros, o Corinthians recua demais muito rápido. E Garra e Coronado tem que jogar juntos. Que aí o sistema, com Garra e Coronado junto e o sistema de três zagueiros, você obriga a jogar com um volante só. Se esse Martinez entrar, tomar conta da posição, for um gênio, é quando o Alex Santana voltar. Então, com a chegada do Luizão, se ele for bom jogador, obviamente, se ele comprovar que é um bom jogador, pelo menos pelos nossos rivais, ele é bastante elogiado, o Luizão faria dupla com o André Ramalho e aí você muda muita coisa. Porque o André Ramalho, cara, ele tem que dar faixa de capitão para ele. Apesar do pênalti mal batido hoje, foi talvez o melhor jogador em campo. Ele joga até de meio campo, ele é o xerife, ele domina tudo ali, cara. O André Ramalho parece que joga no Corinthians há anos. O André Ramalho e o Hugo parece que jogam no Corinthians, sabe? Não parece que chegaram no Corinthians ontem. Não parece. O André Ramalho não tem nem 10 jogos, acho que, camisa do Corinthians. O Hugo também. O Hugo estreou junto com o Ramon. O Hugo fez, acho que, seu 11º jogo com a camisa do Corinthians. Entendeu? O Cássio virou herói também no 7º, 8º jogo dele com a camisa do Corinthians. Um goleiro virar herói tão rápido. Foi o Cássio, só que eu me lembre. Então, é interessante para o Corinthians, né? Mais uma opção aí para defesa. Eu prefiro um lateral, eu queria, ou um ala, um cara que saiba atacar. Porque para você jogar no esquema de três zagueiros, você precisa ter 2 alas de qualidade. Por quê? Porque os caras vão subir. E se não tiver não tiver não tiver alas de qualidade, ou um centroavante muito bom para botar a bola para dentro, não adianta muito a jogada mais esticada. Você entendeu? E detalhe para a partida do Matheus Bidu. Matheus Bidu na Sul-Americana é o Roberto Carlos e no Brasileirão é o Wellington Saci. Partidaça do Matheus Bidu hoje. De novo. Matheus Bidu hoje, de novo, muito bem. Mas, sábado ele não jogou nada. Então, como ele é um jogador que é quase impossível de jogar 2 jogos seguidos, no próximo jogo provavelmente já não vai jogar nada. Se ele tivesse a regularidade que ele teve nesses 2 jogos contra o Bragantino, ele era titular absoluto do Corinthians. Não é porque ele não consegue jogar 2 jogos bem. Entendeu? Hoje, de novo, ele foi muito bem, o Matheus Bidu. O Matheus Bidu foi muito bem. O André Ramalho, apesar do pênalti perdido, foi muito bem. Não preciso nem falar, né? Uma das maiores atuações do goleiro no Corinthians desde do Cássio contra o Chelsea. O Charles foi muito bem. E a dupla Garra e Coronado, pelo menos no primeiro tempo, funcionou demais, cara. Funcionou muito bem. Um sabe, o outro. O Coronado é diferenciado. Ele pega a bola no lado do campo, ele já inverte rapidamente. Ele tem visão de jogo. Não dá pra você ter um jogador desse tamanho que ganha muito e ter esse cara no banco. Não tem jeito. O Ramon vai ter que dar um jeito dos 2 jogarem juntos. E se você quer, por exemplo, Thales e Yuri na frente, não sei se o espanhol é bom com calma, enquanto a gente testa o espanhol, tem que ter o Garra Coronado, porque vai se criar mais chances. Mas hoje, por exemplo, quando só tinha o Giovani lá na frente, então obviamente quando teria mais dificuldade realmente de fazer gol e que vem tendo. Vem tendo muita dificuldade de fazer gols. Então, o Garra e o Coronado precisam jogar juntos. Precisam porque eles abastecem muito bem. O Coronado em alguns momentos ele cai aberto pela esquerda, como o Renato Augusto no ano passado algumas partidas fez. E para o Garra ficar mais solto no meio. Só que aí você tem que ter 2 volantes, legal, né? O Martinez e o Alex Santana, quando o Alex Santana voltar, pode ser essa dupla. E aí você tem um meio campo de muito mais qualidade. Então, o Martinez e o Espanhol talvez já estejam à disposição no jogo contra o Fortaleza. Vai depender tipo de assinatura de contrato, bid, essas coisas. Thales Magno chegou e jogou. Já o Luizão
parece que ainda tem alguns detalhes para acertar com relação à compra dele e tudo, e esse não deve estar à disposição no domingo e sim depois. Mas o Corinthians reforçou bem nessa janela, e como eu falo, o Corinthians não apresenta um futebol de rebaixado, por mais que o Corinthians jogue mal alguns jogos, não é um futebol de clube rebaixado. Não é. O time do Corinthians é guerreiro, aguerrido. Não é um clube, não é o melhor Corinthians de todos os tempos, longe disso. Mas, cara, a situação do Corinthians no brasileiro ela é muito estranha. Porque se você somar a Copa do Brasil e Sul-Americano, o Corinthians tem 9 vitórias nos dois torneios. Em 14 jogos. No Brasil, o Corinthians tem 4 em 23. É uma coisa que não dá para entender, não dá para compreender. Então, a coisa precisa reagir no Brasil, precisa jogar com esse espírito no brasileiro. Apesar de hoje ter perdido o jogo, o Corinthians foi aguerrido, teve espírito e deu um apagão. Não pode dar esses apagões, obviamente. Mas se o Corinthians der um apagão desse com 3 zagueiros, talvez 3 zagueiros não seja a solução dos problemas do Corinthians. Então a gente tem tudo aí para ter para mim, acho que eu voltaria com os 2 zagueiros. Se a chegada do Luizão, se ele for bom realmente, ele faz o dupla com o André. E aí 2 volantes para municiar o Garro Coronado, 4-2-2-2. Então, acho que esse esquema que talvez funcionaria melhor. Eu quero muito ver a dupla Thales e Yuri, que pode ser que seja a dupla de ataque do domingo. Eu quero ver os 2 juntos, como que vai funcionar. Beleza? Então acalme o coração. Quem tá vivo, né? Quem não teve um silicotico, quem não foi visitar o Silvio Santos pessoalmente depois do jogo de hoje, cara, você nem precisa de cardiologista, seu check-up tá em dia. Se você não passou mal no jogo hoje, seu coração tá em dia. E o Silvio Santos provavelmente ele ajudou o Hugo, falou: vem cá, garoto. Eu não sei imitar o Silvio Santos, eu sou uma das poucas pessoas que eu não sei imitar ninguém, pra falar a verdade. Eu preciso transmitir o jogo do Corinthians na próxima fase. Dá um jeito aí de classificar o Corinthians. Aí eu, beleza, patrão. E foi lá. Valeu. Até a próxima, pessoal.